A palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Reverendo Tiago, quanto tempo eu tenho? E não diga, fique à vontade. A gente aprendeu no seminário que a gente não pode dizer isso para um pastor. Então tá certo. Vocês viram, né? Se a gente ficar aqui 1h30, tudo bem? Não, brincadeira, irmãos. Isso não vai acontecer. Mesmo porque Paulo não está entre nós e não poderá ressuscitar alguém se por acaso vocês morrerem de tédio, né? Isso não vai acontecer. João capítulo 4. Vamos fazer a leitura dos versos de 1 a 30. A palavra de Deus diz assim, meus irmãos: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. És tu, porventura, maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? E afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, eu sei que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu sou, eu que falo contigo. Nesse ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Eu não vou orar novamente, porque a irmã já orou, e seria indelicado agora, depois da oração da irmã, eu orar de novo na irmã. Estaria dizendo que a sua oração não valeu de nada. Então, a irmã já orou por esse momento, eu não vou fazer essa oração, porque ela já o fez. Eu quero expor esse texto, e o título que eu dei aqui ao meu sermão é A Mulher que Deixou o Seu Cântaro. Para mim, este é um detalhe que está no texto que a gente não pode desconsiderar aqui. A mulher que deixou o seu cântaro. Vocês sabem muito bem que a igreja de Jesus é um ajuntamento, não é? Todo mundo aqui sabe disso. É um ajuntamento visível e também invisível. É uma assembleia de santos que estão unidos com o propósito de
proclamar as virtudes daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É o que Pedro escreveu em sua primeira epístola. O que é que isso significa? Que a igreja de Cristo, plantada aqui no Jardim Marilene, existe para fazer a luz do evangelho brilhar no mundo. Foi o que a irmã orou aqui. Foi o que ela orou. Ela nem conversou comigo, viu? Foi o que ela orou aqui. Hoje nós estamos reunidos para quê? Para celebrar, não é? Celebrar o fato de que um dia a luz do evangelho brilhou sobre sua vida, sobre a minha vida, sobre nós. E brilhou sobre nós porque um portador, um porta-voz dessa bênção, crendo em Jesus, anunciou essa verdade. A verdade que justamente liberta, a verdade que transforma pecadores rebeldes em verdadeiros filhos de Deus. Se temos alguma luz em nós, meus irmãos, isso se dá pelo fato de que nós fomos transformados para refleti-la. Se temos luz, é que alguém nos ofereceu essa luz. Então hoje eu considero que é um excelente dia para que a gente rememore o momento em que Cristo se encontrou conosco, nos resgatou, como minha esposa gosta de dizer, nos resgatou do lamaçal do pecado, do lamaçal da perdição. Hoje é um bom dia para isso. O dia em que a vida encontrou a nossa morte, o dia em que a água da vida descedentou o nosso coração que estava vazio de sentido e carente de propósito. Então, se você segue, por exemplo, em oração para que os seus parentes, para que os seus amigos se convertam, eu creio que esse texto que nós acabamos de ler, que fala a respeito do encontro de Jesus com essa mulher samaritana, seja um ponto de partida muito importante para a nossa memória neste dia especial, nesse dia de comemoração. Um ponto de partida que vai fazer com que você se lembre daquilo que verdadeiramente acontece com pecadores quando se encontram verdadeiramente com Jesus, o Salvador. Esse texto é um texto que marca o encontro de Jesus com um pecador, nesse caso, uma pecadora, e as consequências desse encontro. Eu preciso, em um primeiro momento, fazer aqui para vocês uma contextualização que julgo ser muito importante para que a gente compreenda aqui a tese que eu vou defender essa noite para vocês. A gente precisa fazer uma contextualização aqui. Eu julgo ser importante. Prestem muita atenção no que eu vou dizer agora. Você reparou que os versos de 1 a 8 é uma espécie de introdução? Vocês repararam isso? Os versos de 1 a 8 é uma introdução da história do encontro de Jesus com uma mulher, não é? É o que o texto aqui nos está dizendo. Quem escreveu esse texto é João, e ele deixa claro que Jesus, já no início do seu ministério, começa a enfrentar as primeiras resistências aqui da liderança. Ele começa a enfrentar aqui o ciúme por parte das autoridades judaicas. E a gente sabe onde isso vai chegar, não é? Por causa do ciúme desses homens, Jesus será morto, será crucificado. E de fato, antes do encarceramento, da prisão de João Batista, Jesus já havia caído no gosto da maioria das pessoas. Se você olhar no capítulo 3, nos versos 22 e ao verso de número 25, você vai notar isso no capítulo 3, versos 22 a 25. Você vai notar que as pessoas, ao entrarem em contato com Jesus, do testemunho de João Batista, já conseguem olhar para Jesus e perceber que há algo especial nele. É o que a gente lê aí. Então, a visão que os membros do Sinédrio têm é que, no lugar das coisas estarem melhorando pelo ministério de Jesus, as coisas estão, pelo contrário, o quê? Piorando. É assim que eles entendem. Então, meus irmãos, aqui está diante de nós o motivo da viagem de Jesus. Jesus vai viajar e ele vai passar pela Samaria, lá por fora da Judéia. Por quê? Porque o clima não está muito bom. A liderança já começa a se levantar aqui em oposição a Jesus. Ele sabe que os fariseus estão indispostos com ele.
Jesus não quer se expor antes do tempo, antes do momento em que ele sabe que ele será entregue por mãos desses homens. Para evitar isso, ele faz uma viagem. Ele muda aqui de campo, né? É como se Jesus estivesse mudando de campo. E isso mostra o que para nós? Mostra o medo de Jesus? Claro que não. Sabe o que é que isso mostra? Mostra um controle absolutamente soberano que Jesus possuía da própria história dele. Da própria história dele. É isso que essa passagem está mostrando aqui para nós. O texto avança dizendo que Jesus chegou a Sicar junto com seus discípulos, e os discípulos saíram para conseguir alguma coisa para comer. Você notou? É isso que está no texto aqui. Jesus está cansado, está com sede, e tem uma hora aqui, na hora sexta. Vocês sabem que hora é essa? Hora sexta? É meio-dia, no auge do calor, tá? A gente está falando de um clima aqui bastante árido. Meio-dia, sol a pino, aquele momento que até o calango se esconde, sabe? Era assim que estava acontecendo. Obviamente que não havia aqui, no nosso texto, como Jesus tirar água desse poço. Lhe falta algo. O que é que falta a Jesus? O que a mulher tem? Um cântaro. O que falta a Jesus? Essa mulher tem. E aí, de repente, uma mulher solitária aparece com esse cântaro nos braços, buscar água. E é nesse momento que o verso 7 diz que Jesus lhe faz um pedido. Jesus tem sede e lhe pede água para beber. Então, não se esqueça de uma coisa aqui. Se a gente seguir o fluxo da narrativa, esse aqui é o segundo encontro de Jesus. Esse é o segundo encontro de Jesus com uma pessoa. Na narrativa aqui, é o segundo encontro. Anteriormente, na calada da noite, foi um homem que se encontrou com Jesus. Quem é esse homem? Vocês se lembram? Nicodemos. E quem é Nicodemos? Um homem influente, um homem muito conhecido. E foi ele que, na calada da noite, foi buscar a presença de Jesus. João, o evangelista, mostra para a gente que, no caso de Nicodemos, o nosso Senhor faz uma abordagem a um homem que pertence ao alto escalão daquela sociedade. Agora, a gente está lidando aqui com uma nova situação. Qual é a situação que a gente lida? Com o Senhor conversando com uma mulher que lhe faltava conhecimento e que tinha uma mente carnal, uma mulher de caráter duvidoso. Para falar a verdade, era uma mulher péssima, socialmente falando. Nicodemos vai à noite para que ninguém lhe veja, e aquela mulher ao meio-dia vai tirar água. E aí, se você não estiver atento, a comparação que existe entre Nicodemos e a mulher é que os dois não querem ser vistos. Aí você fala, mas pastor, quem é que vai se esconder meio-dia, quando o sol está rachando? Meio-dia não é hora de tirar água na cultura. Era o momento em que o poço estaria sem ninguém presente. Era o momento em que essa mulher não seria vista. E ela vai buscar água a meio-dia exatamente por isso. Porque ela não quer se encontrar com as pessoas. Mas não é interessante que Nicodemos também faz isso na calada da noite? Então, qual é o meu ponto aqui? Meus irmãos, talvez você nunca tenha parado para pensar no que eu vou te dizer aqui, mas eu considero, reverendo Tiago, que existe uma conexão aqui entre essas duas histórias, e que nós precisamos ler essas duas histórias, desses dois encontros de Jesus com Nicodemos e com a mulher samaritana em conexão. Eu entendo assim, e eu vou explicar. Porque pode parecer estranho conectar essas duas histórias. Por quê? Porque, primeiro, a impressão que temos é que Nicodemos é um líder religioso prestigiado, um homem de moral elevada, alguém que era importante na sociedade. E quando a gente olha para essa mulher, quem ela é? Ela é uma mulher de moral duvidosa. Então surge uma pergunta aqui, qual seja, o que é que une essas duas histórias? O que une estes dois personagens? Você poderia me responder? O que é que une a história desses dois personagens? Antes de você responder, eu respondo em seu lugar. Aquilo que há de errado no mundo e que somente Jesus é capaz de solucionar é o que une essas duas vidas. É o que une essas duas vidas. O que une esses dois personagens chama-se pecado.
O pecado une esses dois personagens. A gente precisa conectar essas histórias, meus irmãos, para que a gente consiga enxergar aqui o que João, o evangelista, quer ensinar para nós nessa noite. Eu preciso olhar aqui como histórias conectadas. Porque quando a gente lida aqui com essas duas histórias, vamos enxergar um homem religioso, é verdade, um homem que aparentemente parece ser alguém de reputação ilibada. Mas quando Jesus se encontra com esse homem que aparentemente parecia ter uma moral ilibada, ele realmente, ao encontrar-se com Jesus, precisou olhar para si mesmo e enxergar-se de uma maneira que talvez ele nunca tenha visto antes, enxergar-se necessitado de um novo nascimento, tanto quanto a mulher marginalizada precisa. Ela perceberá esse imenso vazio que somente a verdadeira adoração é capaz de preencher. Eu entendo que é difícil para a gente fazer essa conexão, reverendo Tiago. Por quê? Porque é mais fácil para a gente entender as palavras que Jesus dirige àquela mulher samaritana do que a Nicodemos. Porque para a gente é meio que confuso olhar para um homem como Nicodemos e perceber que ele é tão parecido com a mulher samaritana quanto a gente gostaria que fosse. Para nós é muito mais fácil olharmos para Nicodemos e dizer: santo homem de Deus, eu queria tanto me parecer com ele, do que olhar para a samaritana e dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará do corpo dessa morte? Você pode olhar para a vida dessa mulher e dizer assim: eu sou muito diferente dessa mulher, pastor, não me convenceu. Sabe por quê? Porque eu nasci aqui nessa igreja, eu estou nessa igreja há 37 anos. Para falar a verdade, eu coloquei o primeiro bloco aqui nessa igreja. Fui eu que doei esse primeiro bloco aqui, pastor. Está pensando o quê? Eu sempre trabalhei aqui, eu sempre me dediquei ao serviço, eu sou fiel, eu nunca faltei num culto nessa igreja aqui, nunca faltei, pastor. Eu sempre tive uma vida em que as pessoas não podem duvidar, eu nunca fui chamada no conselho para nada, ninguém nunca se queixou de mim. Você pode dizer para mim. Isso parece que aos seus olhos há uma diferença abismal entre a necessidade dessa pecadora e a sua própria necessidade, não é? Parece que é tão distante de nós essa realidade, tão distante. Contudo, de maneira oportuna, o evangelista João vai obrigar a mim e a você, vai nos obrigar a lidarmos com essas duas histórias numa sequência. Por quê? Na minha opinião, João força a gente a fazer uma análise aqui, uma análise a partir do encontro que Jesus teve, primeiro com Nicodemos, um homem que aparentemente é e está acima de qualquer suspeita, e depois com uma reconhecida pecadora samaritana. Ele nos obriga a enxergar Jesus se encontrando com gente que aparentemente parece não precisar de nada, reverendo Tiago, aparentemente parece não precisar de nada, e outra que você olha e diz assim: essa precisa ser salva mesmo, viu? Salva ela, Jesus. João nos obriga a olharmos para isso. Eu acredito que é mais fácil para nós aplicarmos esse conceito à mulher samaritana, de que ela precisa de salvação, e um homem como Nicodemos não. A gente olha para ele, e o que é que a gente vê? Um homem admirável, dotado de autocontrole, um homem bem-sucedido, disciplinado, um homem correto, um homem religioso, como eu disse, acima de qualquer suspeita. Então, o que é que falta a esse homem? Qual é a resposta? Aparentemente, não falta nada, só falta ele ser arrebatado. Ele não pode, pastor, nem orar com a mão muito erguida para o anjo não arrebatar ele e tirar ele dentre as pessoas de tão santo, puro e justo que ele é. Talvez, por causa da leitura quase que mecânica que a gente faz do texto bíblico, a gente não consegue notar a conexão que existe aqui entre esses dois personagens. A gente olha para a mulher, ela está junto do poço, e imediatamente o que é que a gente vê? Uma pecadora que tem 5 maridos e o 6º nem dela ainda é. Você fala: mulher veloz, a bicha é ligeira, viu? Você olha para ela e facilmente reconhece isso. Mas a maioria das pessoas não consegue entender o tratamento que Jesus dispensou ao prestigiado Nicodemos. A pergunta é: por que ele haveria de ser visto como um pecador necessitado de salvação? Um homem tão santo e puro como ele. Ora,
Observe, meus irmãos, como suas vidas, as nossas vidas, são unidas. E o que infelizmente unifica a vida de todos os seres humanos não é a bondade, é o pecado. Nicodemos aqui acredita que os seus méritos eram suficientes. Ele acreditava nisso. Ele foi até Jesus, por quê? Porque ele foi perguntar para ele que ele era um bom mestre, reconhece que ele é um bom mestre e que o que eles estão enxergando, porque ele é um representante do Sinédrio, nos milagres de Jesus, aponta para o fato de que ele veio da parte de Deus, não é assim? Ele chega desse jeito para Jesus, bom mestre. Ele não chega perguntando o que ele precisava, e é então que Jesus vai ao ponto e diz: para você ver e entrar no reino de Deus, você precisa nascer de novo, é o que Jesus diz. Agora, a mulher samaritana era alguém que vivia insatisfeita, era alguém que tentava preencher o espaço que havia em seu coração, namorando com muitos homens, e é aqui que as histórias se conectam, meus irmãos, e nessas duas histórias nós também conseguimos enxergar a nossa própria história. Existem aqueles que esperam que a própria bondade moral, pessoas que acreditam que os seus esforços é o que lhe confere importância e segurança. Existem aqueles. Há outros que procuram sentido e significado, namorando, acumulando riquezas, esbanjando poder. Agora, o que a gente vê é que os dois estão perdidos e ambos estão ligados pelo mesmo mal, qual seja o pecado de procurar a salvação em outra coisa que não seja o próprio Deus. A mulher busca nos prazeres desse mundo, Nicodemos na autossatisfação. Nicodemos pode ser considerado aquele presbiteriano 3S. Vocês conhecem o presbiteriano 3S? Sentado, salvo e satisfeito? Não, pastor, eu estou aqui, eu nasci aqui, estou sentado, eu estou salvo, eu estou satisfeito, eu não preciso de mais nada. O mundo pode se acabar em barranco que eu morro escorado. A mulher samaritana não. Ela é alguém que demonstra insatisfação e vai buscar preencher o espaço que lhe falta, namorando muito. Isso está presente na nossa vida e temos que lidar com isso, meus irmãos. Nós temos que lidar aqui. De alguma forma, todos nós lidamos com insatisfação ou com autossatisfação. E as duas coisas são extremamente perigosas. Ou você é alguém que lida com insatisfação recorrentemente, ou você é alguém autossatisfeito e que acha que nada mais nessa vida lhe cabe. Portanto, o que Jesus falou aqui para essa mulher também vale para você, também vale para mim. Porque, em outras palavras, é como se Jesus estivesse dizendo assim para você, no aniversário dessa igreja, estivesse dizendo assim: eu tenho algo para te dar, eu tenho algo para você aqui. Algo que é tão básico, algo que é tão necessário para o seu espírito, quanto beber água é para o seu físico. Algo que eu tenho para te oferecer, sem o qual você estará completamente perdido. É isso que Jesus oferece aqui. É isso que Jesus ofereceu a Nicodemos, e é isso que Jesus está oferecendo para essa mulher. Vocês já tinham conectado as duas histórias? Autossatisfação presunçosa e insatisfação. Nós lidamos com isso o tempo inteiro. Então, o que é que esse texto ensina para vocês essa noite? Eu vou resumir aqui em uma única frase. O que esse texto ensina para nós é que Jesus é a resposta para a sede de vida eterna que há no coração humano. Jesus é a resposta para a sede de vida eterna que há em nosso coração. E aí o que é que acontece? É que uma vez satisfeitos, preenchidos, nós seguimos para anunciar a salvação. A igreja de Cristo se movimenta no mundo em trevas como luzeiro, minha irmã, porque em primeiro lugar nós estamos satisfeitos em Cristo Jesus. É isso que movimenta o coração da igreja. Então o primeiro ponto aqui, e eu só vou dividir esse texto em duas partes. O primeiro ponto aqui é: Jesus é a resposta para a sede de vida eterna que há no seu
e no meu coração. Ele é a resposta. Não existe outra resposta a não ser essa. Jesus é aquele que preenche o espaço vazio da existência humana. Nada mais poderá preencher. Tanto que na liturgia, eu conversando com o reverendo Tiago, solicitei que colocasse o texto de Eclesiastes. Porque Salomão enxerga esse vazio no coração do ser humano. E muitas vezes a gente quer colocar o trabalho no lugar de Deus. E Salomão mostra, se você coloca o trabalho no lugar de Deus, é vaidade, você estará sempre insatisfeito. E não dá, você não vai conseguir preencher. Por isso a gente precisou pedir perdão ao Senhor exatamente por isso. Porque sempre que você colocar qualquer coisa no lugar de Deus, isso vai gerar no seu coração ainda mais insatisfação. Dito isso, meus irmãos, você sabe muito bem que a partir da conversa que Jesus teve com Nicodemos anteriormente, você dá para imaginar aqui que ele, ao se referir à água, ele não está interessado nas propriedades químicas da água, não, Tiagão. Quando ele cita a água, ele não está preocupado com a propriedade química da água de jeito nenhum. Porque anteriormente, Jesus fala com Nicodemos a respeito de nascer de novo, e Nicodemos entende que nascer de novo tem a ver com voltar para o ventre da mãe. E Jesus dá uma lição espiritual com essa metáfora. Agora ele está usando um outro elemento aqui, ele está falando de água, e automaticamente, se você vem lendo a história, você sabe muito bem que Jesus está usando a água como um ponto de partida para ensinar uma verdade superior. É isso que ele está fazendo aqui. A questão é que a mulher não sabe, mas eu e você que somos os leitores aqui, nos maravilhamos com essa sabedoria de Jesus, não é? Uma sabedoria magnífica. E Jesus aqui não perde tempo, meus irmãos. Ele tem sede, ele está cansado de viagem, mas ele se detém a falar com uma mulher, o que já seria um escândalo para a cultura da época, se ele estivesse conversando com a mulher. Mas não é qualquer mulher. Que mulher é essa? Samaritana. Piorou, porque os samaritanos eram um povo que tinha rixa, briga com o povo de Jerusalém. Era como se fossem assim os palmeirenses e os corintianos, entendeu? Sendo que a mulher samaritana era corintiana, claro. Acho que eu perdi algumas coisas aqui agora, foi, Tiago? Irmãos, descontraindo, mas voltando para o ponto. Talvez o que denunciou Jesus tenha sido o sotaque dele, sabe? Quando ele falou, e a mulher automaticamente identificou ele como sendo judeu, porque a mulher automaticamente olha para ele e identifica que ele é judeu. Talvez o sotaque de Jesus, né? Assim meio carregado que nem o meu, assim, baiano, né? Opa, vejo que você é baiano. Ou talvez as roupas que ele estava usando o havia identificado. Mas o fato é que esse encontro aqui inusitado, quase impensado, se a gente considera a cultura da época, será suficiente para uma coisa maravilhosa. Sabe para quê? Para transformar a vida daquela que carregava o seu cântaro em busca da água da fonte de Jacó. Aquele encontro estava nos planos de Jesus. Jesus iria se encontrar com aquela mulher e transformar a vida dela para sempre, assim como transformou a sua. Então, foi com a sede e o cansaço que Jesus parou à beira daquele poço, à beira da fonte, e o que ele viu está para além do que ele estava sentindo, sede e cansaço. O que Jesus vê foi a necessidade de uma pecadora. E quando Jesus olha para aquela mulher, ele ignora que está com sede, que está cansado. Esse é o amor de Jesus por você, irmão. Esse é o amor de Cristo por você. Ele ignorou aqui essas coisas. Veja, em nenhum momento do nosso texto nos é informado que Jesus bebeu água. Olha aí. Tem? O texto fala que Jesus bebeu água? O sol estava tinindo. Ele estava com sede, cansado, andando. Não tinha Uber naquela época. Jesus não andava de camelo. Ele estava cansado, com sede, mas o texto não diz se ele bebeu ou não. A gente pode, de repente, inferir que isso aconteceu quando no verso 27, os seus discípulos chegam, né?
porque eles vão buscar comida, de repente eles chegaram lá com comida e bebida. A gente pode inferir, mas fato é que Jesus estava com sede, mas diante dele havia alguém com uma sede muito maior. Percebe? Tinha alguém que tinha uma sede muito maior, e uma sede maior do que a própria vida. E Jesus se esqueceu de si para atender aquela mulher. Ele se esqueceu de si para atender aquela mulher. Esse é o amor do nosso Senhor Jesus. Segundo, quando Jesus começa a falar com ela, é prova de que ele também está ignorando de maneira deliberada quase todas as barreiras raciais, culturais, a barreira do gênero, a barreira moral. Ele desconsidera tudo isso, meus irmãos, incluindo as próprias convenções sociais daquela época. Quando eu estava estudando esse texto, eu me deparei com um comentarista que diz o seguinte, que Jesus passa por cima de todas as divisões humanas a fim de estabelecer uma conexão com aquela mulher. A mulher fica assombrada com aquilo, e nós também deveríamos ficar, porque Jesus suplanta todas essas diferenças quando Ele quer salvar alguém. Ele fez isso com você, por isso essa igreja existe. Ele superou tudo isso para salvar você, para salvar a mim. Falando disso, esse mesmo autor que eu li faz uma aplicação aqui que é muito boa para nós nessa altura. Ele diz que alguns de nós têm a sua esperança firmada, por exemplo, no amor romântico. Outros na carreira profissional. Alguns na política ou em algum tipo de causa social. Algumas pessoas confiam no dinheiro e nos benefícios que isso pode trazer. Mas o que quer que o faça dizer, se eu tiver tal coisa, se eu chegar lá, então eu saberei que eu sou importante, então saberei que eu tenho um significado, então eu vou saber que eu tenho segurança. Se você disser isso, provavelmente é algo que está no seu exterior, não dentro de si, é algo fora e não algo dentro. E o que Jesus, entretanto, mostra para a gente é que não existe nada fora de nós que seja capaz de satisfazer a sede que existe no interior do seu coração. Nada fora de nós conseguirá preencher o espaço dentro de nós. Nada. Nada. Nada conseguirá. Nada exterior conseguirá preencher o vazio que existe no interior do ser humano. Então a gente tem uma lição aqui. Sabe qual é a lição? A lição é que quando coisas externas se tornam aquilo que me define enquanto pessoa, preste atenção nisso. Quando as coisas externas se tornam aquilo que me define como pessoa, quando eu deixo de fazer, quando eu perco isso, quando eu não dou mais conta de fazer o que me define, o meu coração pode se encher de orgulho, de justiça própria, de insegurança, de inveja, de rancor, gerando ao nosso redor um mundo miserável para outras pessoas viverem. Por isso, meus irmãos, é que Jesus disse àquela mulher: quem beber desta água tornará a ter sede. Preste atenção nisso. Se o que te define é o que você faz, quando você deixar de fazer por qualquer motivo, você deixará de ser, e isso vai te destruir. Deixa eu dar um exemplo clássico aqui, e vou fazer isso com bastante carinho, reverendo Tiago, com o seu povo. Vocês conhecem pessoas que vão chegando perto da idade de se aposentar, e elas começam a temer isso. Por quê? Porque elas têm no coração o temor de que quando elas se aposentarem, elas não vão servir mais para nada. Porque passaram a vida inteira fazendo determinada coisa. E se elas deixarem de fazer aquilo que as identifica como pessoa, elas deixarão de ser úteis. E tem muita gente aposentada, mergulhada em tristeza, porque confundiu o que faz com quem é. Isso pode se aplicar a qualquer nicho da nossa igreja. O reverendo Tiago, em algum momento, pode chegar para você e falar:
minha irmã ou meu irmão, eu acho que o seu tempo de servir aqui já deu. Eu acho que você deveria fazer isso, isso, isso. Se você se identifica tanto com o que você faz há tanto tempo, a ponto disso se confundir com quem você é, você vai ficar bravo com o reverendo Tiago. Você vai entristecer profundamente, vai pensar em sair da igreja achando que as pessoas te abandonaram. Cuidado com a insatisfação e a autossuficiência. Cuidado. Esse texto ensina sobre isso. Então, Jesus não está aqui apenas dizendo que tem a oferecer algo que nos salva. Você percebeu? Não é só isso. O que já seria por demais maravilhoso, não é? Jesus não está simplesmente oferecendo algo que nos salva. Ele também está revelando aqui a água viva que Ele possui para nos satisfazer por dentro. É o que Ele está dizendo. Que aquilo que falta no homem, Ele tem abundância. Ele tem demais, que jorra para a vida eterna. É o que Jesus está ensinando. Ele está reconhecendo aqui uma profunda necessidade, sabe qual é? De que toda alma humana precisa encontrar uma fonte de alegria, precisa encontrar algo de dentro, algo que o preencha interiormente a ponto de fazê-lo transbordar para todo o sempre. Por isso, eu pergunto a você, o que é que te faz feliz? Pensa aí rapidinho. O que é que faz você feliz? A resposta que você der vai mostrar que todo mundo tem de viver em função de alguma coisa. Todo mundo tem de viver em função de alguma coisa. Mas o que Jesus argumenta aqui é que se não for Ele essa coisa, você vai se desapontar. Você vai se desapontar. Você vai se desapontar com pessoas. Você vai se desapontar. Mas com Jesus não. Com Jesus isso é impossível. E aí, a gente entra na segunda parte aqui do sermão, para finalizar. É que na segunda parte, no verso 19 ao verso 30, a gente encontra aqui essa mulher preenchida pelo que Jesus a oferece. E isso mostra, então, pela primeira vez, que ela se encontra satisfeita. E qual é a prova que essa mulher está satisfeita? É que ela sai para anunciar a salvação que ela recebeu. Você notou? Então, pessoas que estão satisfeitas em Cristo vão anunciar esse Cristo onde quer que elas estejam. Pessoas que se encontraram com Jesus e tiveram esse vazio preenchido, irão tornar o Senhor conhecido. Sabe o que passou na minha cabeça aqui? Claro que não, né, pastor? Não sou adivinho. Então eu conto para você. Um dia, Jacó foi tocado bem na coxa depois de um encontro marcante com Deus, não foi? Ele foi tocado na coxa quando se encontrou com Deus. Ele saiu mancando. E sempre que alguém curioso lhe fizesse a pergunta, o que aconteceu com você? Ele teria uma oportunidade riquíssima. Sabe qual é a oportunidade? A oportunidade de contar uma história. O dia em que ele se encontrou com Deus. Você que tem netinhos, levanta a mão só para eu saber quem tem netinhos. Levanta aí a mão. Maravilha. Não é reconfortante quando os netinhos vêm perguntar para a gente, interessado em saber alguma parte da nossa história? É interessante, não é? Imagine Jacó. Imagine um netinho chegando, vovô, por que você está mancando? Por que você tem uma perna fina e uma perna grossa? E Jacó, vem cá que eu vou te contar essa história, meu netinho. Essa é a história do dia em que vovô se encontrou com Deus. Porque sempre que alguém se encontra com Deus, ele sai marcado. Ele sai marcado. Assim como Diadema foi marcada pela presença da Igreja Presbiteriana do Jardim Marilene. Porque vocês estão aqui. Porque vocês são pessoas que foram marcadas por esse Senhor, não é? Agora, chegou a vez de uma samaritana ser marcada. Chegou a vez dela. E Jesus não poupou, Ele não empreendeu esforços para evitar se desconectar. Pelo contrário, Ele empreendeu esforços para se conectar com a necessidade daquela pecadora que vai sair marcada por esse encontro. Então, note
Note como é bonita a maneira pela qual Jesus alcança a vida dessa mulher para marcá-la. Não se esqueça disso, é muito bonita a maneira como Jesus se encontra com essa mulher. Jesus apela para a compaixão dela no primeiro momento. Jesus diz assim: dá-me de beber. Ele mexe com a compaixão daquela mulher. Depois ele mexe com a curiosidade. Toda mulher é curiosa, né? Toda mulher curiosa, quer matar uma mulher, diga assim: eu tenho uma coisa para te contar, mas só vou contar amanhã. Matou, já vi as minhas, vixe, é isso mesmo, matou, né? Jesus vai e aguça a curiosidade. Ele diz: se você conhecesse. Então, seu desejo por um descanso e satisfação também entra aqui, porque Jesus diz para ela: aquele que beber da água que eu lhe der, de modo nenhum terá sede. E depois Jesus apela para a consciência daquela mulher, dizendo: vá lá, chama teu marido. Jesus faz tudo isso, meus irmãos, para salvar aquela mulher. Ele entra no mundo daquela mulher para salvá-la. Ele se dirigiu então a cada parte da personalidade dela, para que o alvo fosse alcançado, ou seja, para mostrar que não existe nada fora de nós mesmos que seja capaz de satisfazer de verdade a sede que existe no fundo da nossa alma. Jesus estava empenhado em mostrar isso. Esta é a necessidade de todo ser humano, porque nós fomos criados por Deus para ser o quê? Um adorador. Um adorador. Então, a gente observa que a partir do verso 19 aqui, a reação inicial da mulher, após Jesus lhe ter revelado o seu pecado, fica claro para a gente. Olha a reação dela. Jesus está desvendando o passado dela, mas também está revelando o presente, mostrando para ela, com uma intenção superior, o que ela precisa. Ela não precisa de maridos. Ela precisa de salvação. E ela tem buscado isso nos maridos. Quando Jesus revela essa vida imoral, ainda que seja chocante, é muito bonito ver que Jesus está fazendo isso, meus irmãos, com muita gentileza. E ao mesmo tempo, Jesus não esconde daquela mulher que ela precisa ser repreendida. Jesus repreende aquela mulher. E quando Jesus faz isso, o que ele está manifestando mais uma vez? Ele está manifestando que ele é alguém onisciente, porque ele sabe de todas as coisas. Ele tem uma natureza divina, por isso ele sabe o que está no coração dela. E veja, quando Jesus fala isso para ela, ela se impressiona. E de igual forma, ela responde essa pergunta. Ela responde. Não é interessante que quando Jesus se conecta com essa mulher, ela pergunta para Jesus: por um acaso você é maior do que Jacó? Nós sabemos a resposta, não é? Qual é a resposta? Sim, Jesus é maior do que Jacó. E Jesus vai mostrar isso para ela. Por ser maior do que Jacó, Jesus tem autoridade para falar a respeito da verdadeira adoração, aquela que somente é feita em espírito e em verdade. Duras foram essas palavras do Senhor, é verdade, mas essas palavras foram necessárias, sabe? Ele chega para a mulher e diz que eles adoram o que não conhecem. É duro isso, é duro isso. A lição indispensável aqui é que em tempos sombrios como os nossos, tempos em que pessoas pressupõem que o culto público deve ser regido por sentimento do adorador, por espontaneidade, Jesus vai em outra direção. Jesus não olha para aquela mulher e diz: o que é importante é a sinceridade do seu coração, o que é importante é o que é verdadeiro, eu só recebo o que é verdadeiro. E com isso Jesus ensina aqui que a adoração não envolve apenas boa intenção. Não envolve apenas boa intenção. A adoração aqui, segundo Jesus ensina, pressupõe uma resposta que tem que ser sempre adequada. Adequada a quê? Adequada à revelação divina.
Ou seja, Deus espera que a gente o adore em conformidade com aquilo que Ele mesmo revelou acerca de si nas Escrituras, e não por causa da nossa imaginação ou dos nossos méritos ou gostos pessoais. E com isso a gente aprende que sinceridade sem conhecimento é adoração equivocada. Eu vou repetir. Sinceridade sem conhecimento é adoração equivocada. Lembre-se disso. Outra observação aqui é necessária para a gente. Eu vou encerrar. A mulher samaritana queria se realizar por meio de relacionamentos amorosos, você notou? Ela quer se realizar por meio disso. A sua insatisfação pode ser visto aqui no texto. Por quê? Pode ser visto? Porque ela tem muitos homens. Um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. Ela está buscando algo aqui, você notou? O que ela está buscando? Está buscando nos seus relacionamentos a satisfação para a sua alma. Mas como a gente sabe, não há salvação em outra pessoa senão quem? O Senhor Jesus. Então, aquele papo sobre o lugar da adoração verdadeira não foge do assunto principal. Porque ela não conhece a Deus. E porque ela não conhece a Deus, ela é insatisfeita. O que é que a gente pode inferir? Que a sua vida não passa de uma tremenda cilada, um culto a si, que não celebra o valor de Deus. Ela está insatisfeita. E o que é que Jesus faz? Ele traz satisfação plena para aquela mulher. E o que é que acontece? Ela deixa uma coisa para trás. O que é que ela deixa? O cântaro. O que é que ela foi buscar? Ela precisava do que para buscar a água? E quando ela se encontra com Jesus, o que é que ela deixa? A coisa que era mais importante. Aquilo que Jesus não possuía e a mulher possuía, agora muda de figura. E aquela mulher deixa para trás o que no presente momento parecia ser suficiente para ela. E ela sai como portadora da verdade. E você sabe o que é que aconteceu? Ela se tornou uma missionária em Samaria. Por quê? Porque Jesus preencheu o coração dela com o que verdadeiramente era importante. A própria presença dele. A presença que você e eu temos de sobra. De sobra. Sabe o que é que a gente conclui aqui? Reverendo Tiago, na história do povo de Deus, nós também nos deparamos com dois fatos em que dois casamentos aconteceram também na beira de um poço. Isaac conseguiu uma esposa porque o seu pai deu ordens para o seu servo ir até um lugar para encontrar alguém que dentro do seu povo pudesse se casar com ele. E onde esse encontro se deu? Num poço. Depois é a vez de Jacó encontrar-se com quem? Raquel, onde? Num poço. E um casamento aconteceu, né? Em duas ocasiões. Então é engraçado que agora uma mulher que vai até um poço, que acha que tem 6 maridos, pelo menos assim, teve 5 e o que tem agora não é dela, encontre-se com Jesus. E não é interessante que Jesus é aquele que nós chamamos de noivo e a igreja de noiva? Não é interessante que a gente aguarda pelo retorno de Cristo, em que acontecerá as bodas do Cordeiro, um casamento? E não é interessante que essa mulher que tinha dificuldade em seu coração e buscava satisfazer o seu vazio em homens, verdadeiramente encontra no 7º o seu par perfeito e ideal? Foi na beira do poço que uma mulher insatisfeita, que tentava encontrar nos maridos algo que lhe preenchesse o vazio, na beira de um poço, Jesus se encontrou com uma mulher improvável, teve um diálogo improvável, e encontrando-se com ela, preencheu o que lhe faltava.
coisa que a Igreja Presbiteriana do Jardim Marilene tem de sobra: a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o que é que vocês têm que fazer? Anunciar. Façam isso, sigam fazendo isso, anunciem, porque Jesus satisfez aquilo que faltava em nosso coração, e tem um monte de gente lá fora que precisa daquilo que você tem, e o que você tem é uma pessoa, e ela quer ser compartilhada, e essa pessoa é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é que preenche o vazio dos nossos corações. Você crê nisso? Você crê nisso profundamente? Então vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer porque um dia o Senhor também se encontrou conosco no poço das nossas insatisfações. O Senhor transformou também a nossa vida. O Senhor moldou o nosso caráter. O Senhor transformou a nossa história. E nós existimos aqui graças a Ti mesmo, Senhor. Louvamos-te porque um dia o Senhor nos amou primeiro, porque um dia o Senhor morreu por nós, porque um dia o Senhor transformou o nosso coração de uma maneira tal que agora somos portadores da verdade do Evangelho. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque ao longo da história da humanidade o Senhor tem plantado luzeiros. E aqui está mais um destes luzeiros, a Igreja Presbiteriana do Jardim Marilene, onde todos os meus irmãos aqui presentes possuem em si a verdade do Evangelho, que precisa ser compartilhada com quem está insatisfeito e com quem pensa que não há algo no seu coração necessitado de Jesus Cristo. Então, Senhor, que o Senhor mova o nosso coração para que assim sigamos dando testemunho no mundo em trevas de que somente em Ti encontraremos verdadeiro sentido, segurança e propósito. E este povo satisfeito no Senhor siga anunciando a verdade do Evangelho, que eu te peço, Pai, encarecidamente, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.